Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E você que gostaria de conhecer lá os áudios da primeira temporada do site andremassolini.com.br, são 100 áudios, né, com temas variados, áudios de verdadeiro otimismo, de posicionamento diante de várias situações. Por apenas R$ 9,90 você tem acesso aos 100 áudios da primeira temporada. É só você entrar lá no site andremassolini.com.br. Tem também os textos no blog, vídeos do ponto de vista em 5 minutos. Dá uma fuçada lá para você conferir. E vamos então ao e-mail dele, que diz assim: Olá André, tudo bem? Olha meu querido, tirando a rinite, enfim, tô todo entupido, tá ótimo. Estive vendo seus vídeos no canal do YouTube, também achei bem interessante lhe escrever o que me aconteceu. Então, sem muitas delongas, quero ser objetivo quanto à minha história. Eu nunca fui de namorar, nem de curtir rock e sair com a galera que frequenta a casa de shows. Meu primeiro namoro foi aos 21 anos de idade, o que se deu início nesse ano. Isso lá em 2014, viu gente? Sempre estive à espera de alguém que... Nossa. Tá. Alguém que viesse atender minhas expectativas e encontrei. A princípio foi tudo muito lindo. A maneira que nos conhecemos, como nos vimos pela primeira vez. Passado um mês nos conhecendo, ela rompeu todo o namoro. Até me excluiu do Face. Eu fiquei na minha e não fui atrás. E justamente no mês do meu aniversário, no dia do meu aniversário, esperei tanto por ela na expectativa de que me ligasse, mas nada. Fiquei bastante triste. Enfim, depois de um mês e algumas semanas, eu percebi que ela estava com indiretas no status do WhatsApp. Comecei a corresponder. Até que um belo dia, ela me enviou um textão querendo reativar o relacionamento. Reativar? Ei, lá, hein? Reativar o relacionamento, ó. Hein, Peixa? Eu vou reativar você, hein? Você está em desuso, Peixa. Eu vou reativar você, né? Querendo reatar o relacionamento, né? Ah, lembrando que nós não havíamos namorado ainda, só estávamos num cortejo. Ah, num cortejo. Cortejo, nossa, que termo. Há muito tempo que eu não vejo isso, né? Estávamos num cortejo, eu estou cortejando. Uma coisa assim, bem, né, que eu não vejo há muito tempo. Quando voltamos por alguns dias foi aquela coisa estranha, mas logo deixei ela mais à vontade. Daí demos início a um namoro mesmo. Fui conhecer a família dela, ela conheceu a minha. Foi muito bom, experiência ótima. Tudo nos indicava que daria tudo certo. Mas parecia que não. Ela também estava no primeiro namoro. Bom, então não estou entendendo, né? Tudo indicava que parecia que fosse dar certo agora. Você está dizendo aqui, não é isso? Mas, né, parecia que não. Então, quer dizer, para mim uma coisa está sendo contraditória. Parecia que tudo nos indicava que daria tudo certo agora. Mas nos parecia que não. Então, então tá, ok. Vamos deixar uma interrogação aqui, porque não estou entendendo nada. Passado um mês e alguns dias de namoro, ela resolveu romper de novo o relacionamento. O que me deixou muito triste, não posso dizer uma causa. Acredito que foram várias. Mas desnecessário terminar assim. Acredito que ela não soube lidar com as divergências, até porque no mesmo mês havia sido demitido, o que me abalou e abalou muito ela. E desde então sobreveio muita pressão por parte dela. Nunca havia entregado tantos currículos na minha vida, risos. E ela começou a forçar a barra a partir de então.
E eu, como homem, não estava me sentindo bem com isso. Insatisfeito, me transmitia que eu era um desocupado e não estava nem aí para emprego, estudos, mas não era essa a verdade. Tudo é questão de tempo. Então ela terminou comigo, mas dessa vez ela me chamou na casa dela, fez eu conversar com ela e depois com os pais, e dizendo que havíamos terminado. Até hoje parece mentira para mim. Acredito que tenho meus erros como todo ser humano, mas uma coisa aprendi, que com o que sonha você deve lutar, ter garra e perspectiva para conquistar. Foi o que sempre transmiti, mas acho que ela se esgotou. Agora, já há mais de um mês, ela lá e eu cá. Fico sem entender até hoje o porquê desse comportamento. Infelizmente esfria, mas não consigo esquecê-la. Foi algo único e inesquecível. Ah, meu querido, foi primeiro namoro também, né? Primeiro a gente nunca esquece. Né? A gente nunca esquece, você pode ter certeza disso. Eu de vez em quando me pego lembrando do meu primeiro namoro ainda, até hoje. Ai, nossa, você fala... E aí com a cabeça de hoje você pensa no ontem, você vê tanta coisa, né? Que, nossa, você fala, meu Deus, ai, que vergonha. Que vergonha. E aí você pensa... E aí eu dou risada, por exemplo. Eu às vezes dou risada de mim mesmo. Eu falo, não, vergonha não, né? Porque foram aquelas ações e aquelas atitudes de lá que proporcionaram que eu tivesse a cabeça e quem eu sou hoje. Então, não é vergonha não, André, não tenha vergonha. Eu converso muito comigo mesmo, adoro. Eu acho que isso é o processo da gente refletir sobre a gente mesmo. Então a gente nunca esquece, na verdade. Porque são situações que nos marcam. E principalmente a primeira, né? A primeira de tudo na nossa vida. A primeira, ai que delícia. A gente nunca esquece mesmo, né? A primeira vez, o primeiro namoro e assim por diante. Tô tão nostálgico hoje. Tô nostálgico hoje, meu Deus do céu. Então, claro, meu querido, foi único e inesquecível, né? Esse inesquecível não é assim, é que as coisas que marcam a nossa vida, de fato, por que elas são inesquecíveis? Porque elas farão parte das nossas lembranças. Assim como eu estou falando aqui do meu primeiro namoro, quer dizer que já foi há tanto tempo, e que em termos sentimentais, vamos assim dizer, ai André, que horror se você começar a namorar hoje, né? Vai falar que lembra do primeiro namoro ainda. Meu, pelo amor de Deus, né? As pessoas começam até a serem incoerentes. Porque elas acreditam que quando elas estão namorando, que a outra pessoa não pode se lembrar que já namorou na vida. Pelo amor de Deus, né? Uma coisa é a gente se lembrar, porque isso que é inesquecível. Inesquecível não é porque eu ainda amo, porque eu ainda quero. Inesquecível é porque é algo que não se esquece. Gente, é algo que mexeu com a nossa estrutura. É primeiro namoro, primeira relação, sabe? É algo que mexe demais com a gente. Então é claro que a gente não vai esquecer. Não vamos esquecer mesmo. Mas se tornará, com o passar do tempo e conforme a gente vai vivendo as coisas na nossa vida, e conforme nós encerramos o ciclo e colocamos os pontos finais que têm que ser colocados, viramos as páginas que devem ser viradas, só que não é porque a gente vira a página que a página anterior não existiu. Ela está ali. Só que a gente virou a página, a gente reescreveu a nossa história, mas a página anterior está ali, gente. Agora, aquela situação é só uma lembrança. Não é que eu fico conectado no passado. Então eu vejo que tem tanta gente que coloca tanto empecilho a isso quando começa a namorar, porque falou de... É claro que quando a gente começa a namorar, por exemplo, a gente não tem que ficar contando de ex, né? Ai, pelo amor de Deus, coisa chata. Só me falta isso, ficar contando de ex. Agora, também, pelo amor de Deus, não vamos ficar no mundo de Bob, no mundo de Alice, e
na Neverland de Peter Pan, achando que então, meu Deus do céu, essa pessoa que está comigo, ela não tem uma história. Ela tem uma história. Assim como eu tenho, assim como você tem, assim como nós temos uma história, esta pessoa também, esta pessoa com a qual estou agora também tem. Só que agora ela está escrevendo a história dela comigo. Apesar dela ter escrito a história dela com outras pessoas também. Então, a gente tem que... Estou aproveitando o seu e-mail, meu querido, para falar sobre isso, porque eu vejo que isso incomoda tanta gente. Gente, as pessoas colocam um peso nisso absolutamente desnecessário. O que gostaria era de tê-la comigo para celebrarmos juntos as coisas que eu quero conquistar na minha vida. Tá aí um resuminho da minha história. Mande um abraço para a galera de Vitória, Espírito Santo. Então tá, um abraço para a galera de Vitória, no Espírito Santo. Meu querido, na verdade, você não está nem pedindo conselho, não está pedindo nada aqui. É mais um desabafo. Ainda bem que eu aproveitei o seu e-mail para falar sobre esse aspecto, senão acho que eu ia ter que gravar um outro em cima. E quando você diz, isso aí é uma outra coisa também. Ah, mas então, né, você vê que coisa. As pessoas começam a se relacionar e por vezes um fator acaba implicando o outro, a questão do emprego aí, ai, fica me cobrando, fica fazendo isso, não sei o quê. Pô, gente, a gente precisa ter calma também. Senão a gente começa a colocar um peso na pessoa. Pô, a pessoa ficou desempregada, eu já começo a classificar e rotular a pessoa como se fosse vagabundo, que tem que entregar currículo, que tem que fazer isso, como se não quisesse nada, não quer estudo, não quer isso. Calma, gente, né? Calma. Eu acredito que a gente tem que ter muito critério para perceber as situações. Tem gente que, de fato, você vai perceber que a pessoa não quer nada com nada. Agora, tem outros que, pelo amor de Deus, né? Não é assim que as coisas funcionam. Foi mandado embora hoje e já está empregado amanhã. Ou porque saiu batendo perna. A gente tem que perceber que a gente tem que dar um apoio para a pessoa também. Não é fazer ela se acomodar na situação na qual ela está. Mas a gente tem que dar um apoio nesse sentido, porque não é fácil também. Tem gente que não está nem aí, por isso que eu estou dizendo. Né? Existem N tipos de pessoas e comportamentos no mundo. Tem gente que não está nem aí, se está empregado, se não está, dane-se, sabe, não sei o quê. Né? Pô, mas tem gente que não. A maioria das pessoas, aliás. A pessoa, inclusive, vai começar a se questionar, vai começar a se sentir rebaixada, vai começar, sabe, a autoestima começa a ser afetada também por conta dessa questão do emprego. E ainda se a gente fica falando que, na verdade, ela não consegue porque ela não quer nada com nada, quer dizer, por si só, a situação já está deixando ela para baixo. E a gente ainda começa a colocar uma cobrança, um peso, que vai fazer com que ela já está se sentindo pesada por conta da situação, porque ela não gostaria de estar nessa situação. E aí a gente coloca um peso que vai fazer com que a pessoa, ó o peso, fazendo a pessoa se reduzir cada vez mais, quando na verdade a gente deveria, ao invés de ser um peso, a gente deveria ser um apoio, né, para incentivar a pessoa a correr atrás, a batalhar, a lutar pelas coisas. A gente é um apoio. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai lançando determinadas coisas que ao invés de ajudar, na verdade, a gente deveria ser um incentivo e a gente está se tornando, na verdade, um peso. Então, esse é um outro aspecto que dá para comentar aqui também do seu e-mail. E repito, então, um abraço para o pessoal de Vitória, no Espírito Santo. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, participe de todas as sessões aqui no canal, me acompanhe lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você. Muito obrigado e um forte abraço.